Conosco o meritíssimo Dr. Rivaltino Vandone, é juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Mochico. Lhe damos o nosso boa noite e as boas-vindas também. Muito boa noite, Dorivaldo, e obrigado já pelo convite. Obrigado nós por ter aceito. Dr. Rivaltino, como é que podemos classificar estes números que acabei de avançar aqui bem na nossa nota introdutória? Estamos a falar de 551 processos julgados em 6 meses, números que fazem parte de um total de 1099. É um número satisfatório, na vossa visão? Sim. Se reparar, dos 1099 processos que foram julgados, mais de aproximadamente metade para o primeiro semestre. Certo. Deste número podemos destacar que estão incluída a atividade dos juízes de garantia, aproximadamente em 360 processos. Certo. Neste momento, a província do Mochico tem uma população estimada em mais de 900 mil habitantes. Quantos tribunais de comarca e quantos juízes é que estão em funções no Mochico neste momento? Bem, nos termos da projeção do censo de 2014, nesta altura devemos contar com mais de 1 milhão de habitantes. E ainda nos termos da Lei 29/22, de 29 de agosto, que é a lei que estabelece a organização e funcionamento dos tribunais da jurisdição comum, estabelece para o território que ocupa a província do Mochico 3 tribunais de comarca, nomeadamente o Tribunal de Comarca dos Bundes, que deve abarcar os municípios dos Bundes, do Luxazes, o Tribunal da Comarca do Luau, que deve abarcar o município do Luacano, o próprio município do Luau e o município do Alto da Zambeze, e o Tribunal da Comarca do Mochico, comarca sede, que abarca os demais municípios. Infelizmente, na prática, só tem um tribunal na nossa província, que é o Tribunal da Comarca sede, que responde por todos os municípios da província. No período em referência que estamos aqui a fazer análise, o Tribunal de Comarca do Mochico conta com 9 juízes. Ok. Destes, realçando 3 senhoras. Certo. Estamos aqui a falar de uma população que os números atuais, como já avançamos, rondam aos 900 mil habitantes e já fez referência também que a estimativa é de que sejam muito mais, aproximadamente 1 milhão, e o censo depois vai acabar também, se calhar, por dar-nos aqui uma ideia mais objetiva de quantos habitantes é que são. E a pergunta que também se coloca é para quando o reforço deste número de juízes? Falávamos aqui de algumas províncias e não referimos o Mochico. Felizmente, a apresentação dos novos magistrados, em função, igual aos outros tribunais, que, em função da nomeação de 183 juízes, para a província do Mochico está programado para o dia 13 de setembro. Vamos receber mais 4 juízes para o nosso tribunal. Exato. Este número reduzido de juízes face à densidade populacional acaba por pressupor de alguma forma a existência de altos níveis de morosidade processual no Mochico ou nem por isso? Não diria altos níveis, diria que existe morosidade processual. Aliás, é uma realidade dos tribunais no seu geral. Certo. Eu acredito que com o Mochico não seria diferente. O que eu penso é que a morosidade processual não deve ser encarada ou imputada simplesmente aos tribunais, porque para a realização da justiça existem outros atores que também intervêm e que muitas das vezes não possibilitam que tenhamos uma justiça célere. Sim, sim. E como é que vocês têm trabalhado de forma alinhada para tentar contornar estas situações que acabam por causar estes impedimentos a uma justiça célere com as outras instituições? Buscar uma cooperação acima de tudo e para já temos agendado para dia 5 a reunião de coordenação dos órgãos que intervêm na administração de justiça, que é um dos mecanismos que nós usamos para poder debelar essa situação. Certo. E têm tido resultados positivos? Temos. Aliás, todos nós ressentimos desde o período que a nova lei veio revogar essa figura. Daí que a Comissão Nacional orientou-nos que essas reuniões devem retomar e devem ser mensal. Ok. E neste momento qual tem sido a periodicidade? Vamos fazer agora a primeira, vamos fazer agora a primeira e vamos contar
com todos os órgãos, mas a orientação é que elas devem ser mensais. Ok, está certo. Vamos olhar aqui também para os processos de família que estão no topo da lista, não é? Em termos numéricos, como é que está a estatística, por exemplo, referente aos processos de falta de prestação de alimento, que são, digamos, daqueles que nós vamos muitas das vezes aqui noticiando quando tocamos aqui nos processos de família? Bom, estes, na verdade, são os que mais temos. Para termos noção, dos 1.127 processos de família que tramitaram no primeiro semestre, 411 processos são ligados ao processo de família. Infelizmente, são os que mais ocorrem e vamos procurar resolvendo à medida do possível, porque também dependemos de outros órgãos, instituições patronais, bancos, para que conseguirmos dar resposta a essa questão. Mas dizer que são os processos que mais temos no tribunal. Certo. Depois destes, qual é o outro que mais vos preocupa em termos de processos de família? Ou os outros que mais vos preocupam? Não, nós temos os processos de inventário fonológico que vêm logo a seguir e os processos de tutela. Okay. Temos muitos processos de tutela também na província. Ok. E o que é que está por trás destes outros também? Sobre a prestação de alimentos já muito se fala, mas sobre esses dois também queríamos aqui perceber um pouco mais. Bom, a tutela é um instituto jurídico que visa suprir o exercício da tutela paternal. E muitas das vezes, por causa dos processos de inscrição na Caixa Social, um dos requisitos é uma certidão de sentença de tutela. Então faz com que muitos procurem o tribunal para obter esta certidão, que é por meio de uma sentença. Igual acontece com os processos de inventários, que muitas das vezes o único objetivo é a partilha dos bens deixados pelos progenitores, no caso, e muitas das vezes deixam valores monetários nos bancos, que é o que mais levam a procurar o tribunal para tratar desses processos. Certo. Então são dois dos que surgem nesta lista de processos mais frequentes também. Sim, sim. Certo. Qual é o ponto de situação no Tribunal da Comarca do Mochico, de forma particular, relativamente aos crimes de abuso sexual contra menores? Bem, estes tipos de crimes, felizmente, não temos dentro do Tribunal processos submetidos a juízo. Estamos a falar do número de 6 processos. Destes 6, um julgado. Os outros aguardam relação de julgamento. Entretanto, também vemos em atividade do juiz de garantia 16 processos para primeiro interrogatório e posterior aplicação da medida de coação pessoal, que no caso for prisão preventiva. Ok. E vamos também olhar aqui de forma particular para a vandalização de bens públicos. Pode aqui igualmente avançar os números dos processos sobre a vandalização de bens públicos? No primeiro trimestre, e eu vou dizer felizmente, porque não registramos a entrada em juízo de processo de vandalização de bens, não estou a dizer que não existe, não registramos a entrada. Compreendemos. Mas devo dizer que... Uma coisa é a existência, outra completamente diferente são as entradas. Mas quanto ao julgado de menores, nós temos um total de 8 casos, que menores em conflito com a lei, cuja prática consiste na vandalização de bens públicos, nomeadamente o roubo de cabos elétricos, fundamentalmente. Temos 8 processos a tramitar na sala de julgado de menores. Certo. Ainda olhando para o julgado de menores, são todos voltados exatamente para isto? Para a vandalização de bens públicos? Não, todos os casos que não. têm? Quais são os outros que podem aqui ser adicionados a esta lista? Maioritariamente furto. Furto, roubo, agressão, e também alguns casos de menores, mas de agressão sexual também, entre menores também. Fundamentalmente é o furto que mais aparece para os menores. Ok. Nesta questão da vandalização de bens públicos, feitas as investigações, quais têm sido as motivações aqui apontadas? Carência. Carência. As pessoas fundamentam muitas das vezes que não têm o que fazer para sobreviver e recorrem àquilo porque há essa facilitação, se assim posso dizer, da venda desses, me refiro fundamentalmente dos cabos de energia elétrica. Certo.
Nos 9 municípios da província do Mochico predominam também muitos grupos étnicos que valorizam muito os seus costumes. E uma coisa que muito se questiona por vezes é como é que os tribunais acabam por coabitar depois com os costumes locais. No vosso caso em particular, qual tem sido a experiência? Tem havido alguma dificuldade na aplicação da justiça por conta do direito costumeiro ou são, digamos, dois direitos que conseguem conviver de forma pacífica e harmónica? Bem, não diria que há aqui uma convivência pacífica e harmônica, mas coabitam. Coabitam na medida em que algumas situações são mesmo resolvidas a nível do direito costumeiro. Certo. Daí que muitos dos casos e processos que estamos aqui a abordar, eles não sequer chegam ao tribunal porque a nível do direito costumeiro, a nível da família, é resolvido. Certo. Mas o Estado tem a sua intervenção, e nos termos da Constituição e da lei, quando essas práticas são contrárias à própria Constituição, à dignidade da pessoa humana, o direito. Aí o Estado tem a sua intervenção, tem o seu campo de atuação. Mas para aqueles casos em que a nível costumeiro é possível resolver, o Tribunal não tem qualquer intervenção. Quais são os casos que comumente vão à resolução por via do direito costumeiro? Por exemplo, os casos que estamos a falar de agressão sexual. Muitas das vezes a nível familiar é resolvido. Okay. Não é? Existem situações também que mesmo, e aqui temos um pequeno choque, porque muitas das vezes as questões de homicídio recorrem a adivinhas. E o que vem como consequência é que não é bom. E aí o Estado faz o uso da sua mão punidora. Certo. E porque, falando rapidamente sobre os homicídios, a província do Mochico tem crimes de homicídio, mas os homicídios, a maior parte deles são cometidos na crença arraigada ao feitiço. Ok. E, tal como os homicídios, também temos crimes de ofensa à integridade física, também cometidos meritoriamente na base dessas crenças, nas adivinhas que depois têm resultado nesses crimes. Está certo. Bem, eu vou simplesmente agradecer aqui a sua presença, Dr. Rivaltino Vandona, e muito obrigado por ter vindo do Mochico diretamente aqui para o nosso programa. É o juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Mochico e esteve em conversa connosco. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado. Obrigado, nós.